Um tiroteio em um bar na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, deixou 7 pessoas feridas e o Viga tem mais informações sobre isso para nós. A polícia do Rio de Janeiro já está investigando um tiroteio que aconteceu em um bar em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, que deixou pelo menos 7 pessoas feridas, entre elas uma criança de 7 anos de idade e uma idosa de 72 anos. Os agentes estão analisando imagens de circuitos de segurança e ouvindo testemunhas desse caso que aconteceu na noite da última quinta-feira. Segundo algumas dessas testemunhas, 2 homens armados chegaram a esse bar e teriam anunciado um assalto. No bar estava um agente penal, Gustavo Vale, que sacou a sua arma e começou a atirar. Houve um intenso confronto entre os bandidos e o agente penitenciário, que acabou sendo alvejado. Mas 6 pessoas foram baleadas, entre elas uma idosa de 72 anos e uma criança de 7 anos. As vítimas foram levadas para uma unidade de pronto atendimento na própria Baixada Fluminense. Gustavo e a idosa de 72 anos de idade, em estado mais grave, precisaram ser transferidos para um hospital da própria Baixada. A criança de 7 anos foi atingida por estilhaços e passa bem. A polícia agora quer saber se a ação criminosa realmente foi uma tentativa de assalto ou se foi uma tentativa de execução do agente penitenciário que está internado. Do Rio, Rodrigo Viga. Diogo da Luz, segurança pública é um problemaço nacional, mas especialmente no Rio de Janeiro não dá para a gente negar. Estávamos comentando sobre a quantidade de boletins falando sobre a violência do Rio de Janeiro, que é produzida pelo nosso colega lá da capital, o Rodrigo Viga. Falávamos mais cedo a respeito dessa tentativa do governo federal de fazer uma coordenação, uma integração das forças de segurança em nível nacional, o SUSP, a exemplo do SUS, que é algo que já existe, até onde sei, mas que não é implementado da forma como foi criado, digamos assim. Seria algo positivo, na sua opinião, uma coordenação nacional, sob a guarda do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas, claro, com a participação efetiva dos estados, que hoje têm a prerrogativa sobre a segurança pública? Poderíamos melhorar os índices de violência se isso acontecesse, se isso avançasse, Diogo? É impressionante a quantidade de matérias que o Rodrigo Viga nos traz sobre o crime comum e a corrupção. E não porque ele tem fixação, mas porque isso acontece muito no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, digamos a verdade. Mas eu acho, sinceramente, que não é o SUSP que vai resolver, não é a centralização. Ao contrário, a gente precisa de mais autonomia para as polícias. Precisa ter as leis penais transferidas para a autonomia dos estados, a estruturação das polícias também. Porque veja o que acontece hoje, se você tem um celular roubado, furtado, que seja, e você corre rapidamente à polícia, ela não pode agir em flagrante para prender esse bandido, embora seja muito fácil rastrear um celular. Qualquer agente mesmo sabe onde ele está e aonde ele vai parar. Mas a legislação brasileira não permite, por exemplo, que se a PM estiver a 100 metros de você chegar rapidamente nela, relatar o que aconteceu, ela não pode correr atrás do bandido porque não viu a cena. Agora, se pegasse o celular, ficaria muito fácil de perceber que o celular tem um dono e esse dono é fácil de ser identificado. Nós precisamos descentralizar a decisão sobre as polícias. Precisamos ter estados buscando soluções diferentes. Alguns vão errar mais, outros vão acertar mais e aqueles que errarem poderão copiar os melhores modelos dos estados que acertarem.